Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 21 de março, segunda-feira, da terceira semana da Quaresma. Estamos vivendo, amados irmãos e irmãs, esse forte convite do Deus da vida para que possamos converter o nosso coração. Como, por exemplo, no Oremos de hoje, do dia de hoje, diz assim: ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa igreja, governando-a constantemente, pois sem o vosso auxílio, ela não pode salvar-nos. Então, somos convidados com a graça de Deus, o auxílio da igreja, a viver este caminho de conversão e purificação do coração. Iniciemos este momento, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho é um Evangelho não muito extenso, pelo menos a parte que hoje a Igreja nos confia do Evangelho de São Lucas, e somos convidados a refletir então sobre esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra que revela de uma certa maneira a dureza dos corações e a dificuldade do coração do ser humano em acolher a sua palavra. A palavra do Pai, a palavra eterna do Pai, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus que diz: em verdade eu vos digo que nenhum dos profetas é bem-vindo em sua pátria. De fato, vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região e haviam muitas viúvas em Israel, porém, somente a viúva em Sarepta, na Sidônia, foi quem acolheu Elias. Também fala de Naamã, o sírio, que entre todos em Israel, somente Naamã, o sírio, que foi curado. Inúmeros leprosos, mas quem confiou na palavra do profeta foi o estrangeiro. O que isso nos revela, amados irmãos e irmãs? A palavra de Deus, que era direcionada, sobretudo, para o povo de Israel, e aqui se coloca de um modo mais evidente a cidade onde Jesus cresceu, Nazaré, do qual ele também é considerado depois o Nazareno, melhor dizendo. Ele vai dizer nessa dificuldade em acolher a palavra, a dificuldade em acolher aquilo que Deus tem a dizer, porque profeta significa a voz de Deus. Então há esta resistência dos que são mais próximos, há esta resistência dos conterrâneos. Havia esta grande resistência do povo de Israel, sobretudo das autoridades, em acolher a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a palavra eterna do Pai.
Jesus, nós vamos ouvir mais à frente, vai dizer claramente: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para que possa ser cumprido fielmente, verdadeiramente. Por quê? Porque havia-se muita observância da lei de um modo externo, vazio, sem vida. Jesus nos convida, de certa maneira, a colocar, a viver, a ter essa expectativa de vida entre, então, a graça da sua lei, da sua palavra, enfim. Não bastando não acolher, aqui nós percebemos uma atitude que certamente pode ser considerado aquilo que alguns grandes padres da igreja vão colocar como assídia. Assídia não é só uma preguiça espiritual, mas uma raiva com tudo aquilo que se revela ou com tudo aquilo que se volta para as verdades divinas. Qual é a verdade divina aqui que Jesus coloca claramente aos que vivem em Nazaré? Ele coloca a dificuldade de todos acolherem a palavra, de todos acolherem aquilo que os profetas já vinham anunciando, de terem a capacidade de abrir o coração e reconhecer que a palavra de Deus se cumpriu em Jesus Cristo. Qual é a atitude deles? Eles ficam furiosos. O que eles querem fazer? Expulsar Jesus da cidade. De que modo? Levando-o à parte mais alta da cidade para jogá-lo do precipício. Olha, se fôssemos nós, acredito que no lugar do Senhor, a nossa primeira atitude seria desistir, fugir do perigo. Mas a palavra nos diz que Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Qual é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele, neste mundo, realiza o caminho para a cruz, para não encerrar a sua missão, mas vencer este sinal que era considerado como maldição e fazer deste sinal contraditório sinal de salvação. Portanto, Jesus continua a sua missão. Quantas coisas querem nos tirar da graça, do amor de Deus, do caminho que o Senhor sonhou para conosco? Quantas realidades querem nos tirar o desejo de estar na presença do Senhor? Portanto, nós precisamos aqui tomar a mesma atitude de Jesus. Jesus, que passando pelo meio das dificuldades, no meio daquilo que ameaça, ele continua o seu caminho. Olha, nós não precisamos às vezes ficar com o coração aflito no que diz respeito, mas para onde ir? Como dizia Santo Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos seguir o caminho? E Jesus fala a Tomé e a cada um de nós hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Precisamos trilhar este caminho que é o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Concluamos com esta oração. Senhor, eis-me aqui, Tu és minha esperança, Tu me conheces. Coloco diante de Ti a minha miséria e o meu profundo desejo de cura. Tu podes curar-me. Tu tens palavras de vida eterna. Espero em Ti, espero na Tua palavra, porque é grande a Tua misericórdia. Não Te peço ações espetaculares, peço um coração simples, humilde, dócil para acolher as Tuas iniciativas, sempre cheias de originalidade, sempre surpreendentes. Dai-me a simplicidade de uma criança para me espantar diante da grandeza do Teu amor, escondido na fragilidade dos sinais sacramentais e na voz e no rosto de cada irmão. Dai-me a simplicidade de Naamã, da viúva de Sarepta. Dai-me a simplicidade de vossa serva Maria de Nazaré. Dai-me a Tua simplicidade
de Filho muito amado do Pai, feito homem entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.